deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Para quem não sabe, a hora sexta é meio-dia para nós, né? Então, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritano? E sou mulher samaritana, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirás e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Bom, o ponto aqui é, Jesus, ele tinha que passar por aí, né? Seria a melhor opção com relação à viagem que eles estavam fazendo e tinha que passar por essas terras. E nós pensamos, poxa, mas Jesus tinha que beber água. Sim, mas Jesus, ele aproveitou a oportunidade porque há pessoas que elas são consideradas por outras excluídas, são na verdade excluídas, consideradas às vezes indignas pela mentalidade de alguns de adentrar o reino dos céus. E nós sabemos que havia uma certa divergência, né? Um certo atrito entre o povo judeu e o povo samaritano. Então talvez não houvesse muito interesse de alguns de anunciar a salvação a eles, porque nós sabemos que no princípio o plano, o projeto de salvação era realmente para os judeus. Mas Jesus, nós o chamamos de mestre. Chamamos de mestre porque o mestre é aquele que faz, ele faz corretamente e ao fazer ele também ensina como se deve fazer, né? Então Jesus não estava ali somente para pedir água, para beber. Jesus estava ali para aquela mulher conhecer a verdade. Jesus estava ali para anunciar o reino de Deus. E não somente isso, também para os discípulos testemunharem isso e aprenderem, entenderem que Deus, na verdade, ele não faz acepção de pessoas. Nós é que às vezes fazemos. E quantas pessoas por aí carecem, necessitam de ouvir o Evangelho, de, assim, ouvindo, ter as suas vidas transformadas, e às vezes, o ser humano, né, nós cristãos, ficamos fazendo aquele jogo de escolha, né? Vou pregar para esse, mas esse aqui não vai dar ouvido, esse aqui, a palavra vai entrar no ouvido e sair no outro, né? E Jesus, ele não ensinou isso. Pelo contrário, né? Ele deu esse exemplo. Mas veja só, a questão aqui, aproveitando a oportunidade, o texto diz no versículo 4 que era necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário. E essa necessidade, ela foi aproveitada por Cristo, para que ali fosse anunciado. Outra coisa, versículo, após eles terem esse diálogo, né, ele começar a se expressar ali, tentando fazer ela entender com quem ela estava falando, ela também começa a indagar algumas coisas e transcorre aquele diálogo. No versículo 16, vamos ler a partir do 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu vá, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que me responde
Ao que lhe responde a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O ponto aqui é, Jesus, com sabedoria, ele a induziu, ele a conduziu a falar da sua situação, a refletir sobre a sua situação, a confrontar ela com relação ao modo que ela estava vivendo, confrontar a sua mente, a sua consciência. Não foi uma acusação direta, foi uma forma sábia. E nós, do mesmo modo, não podemos nos negar de falar a verdade para as pessoas. E se nós tivermos, muitas vezes, como temos intimidade com a pessoa, às vezes é um companheiro de trabalho, às vezes é um familiar, e a gente, às vezes, não quer ter essa coragem de conduzi-la a ter consciência do modo de vida que está levando, por intermédio de anunciarmos a verdade a ela. Uma vez anunciando a verdade, uma vez a pessoa estando ouvindo, questionando a verdade, nós podemos, uma vez tendo pedido sabedoria a Deus, nós confrontarmos aquela pessoa com relação ao modo de vida, né? Ontem, ao chegar no meu trabalho, tinha 2 senhoras me esperando para fazer um concerto no aparelho de som. E as pessoas, muitas vezes, elas comentam que querem que eu deixe funcionando bem a recepção de algumas emissoras de programas religiosos, né? E tudo bem, eu faço isso, faço com zelo, mas eu começo a puxar ali uma conversa, um assunto, e eu entro naquele tema, e eu vou comentar a respeito da fé daquelas pessoas, de como que elas estão conduzindo a sua fé em Deus. E dificilmente alguma sai aborrecida, às vezes sim, né? Às vezes você mal começa a falar, a pessoa já fica aborrecida, ela já sente que você vai falar do Evangelho. Mas muitas e muitas vezes a pessoa sai dali agradecida e sai com, sabe, aquela brasa na cabeça, na verdade, né? Aquela palavra ardendo ali, porque a gente aproveita a oportunidade, Deus nos dá. E essas oportunidades, elas são essenciais para que as pessoas venham a ter aquele início, aquele passo inicial, aquele contato inicial com a palavra de Deus, com a palavra da verdade, né? Ontem à noite eu estava com alguns irmãos e a gente comentando sobre isso. E as pessoas, nós às vezes julgamos que as pessoas já conhecem a verdade, as pessoas já ouviram, alguém já falou, mas há pessoas que não ouviram ainda, há pessoas que ainda estão tentando entender alguma coisa, e essas que estão tentando entender, Deus se importa, né? Lembra de Filipe, no livro de Atos, o que aconteceu? Aquele homem lá, etíope, ele está lendo, ele está tentando entender o texto de Isaías, o que Deus faz? Manda Filipe até ele. Então, quando alguém tem alguns questionamentos em sua mente, em seu coração, Deus quer que aquilo seja esclarecido. E Deus quer que nós sejamos usados, porque nós somos servos. Então, precisamos aproveitar as oportunidades e entrar nesse questionamento com a pessoa, mas de uma forma educada, de uma forma, vamos dizer, bem aproveitada, né? De bem proveitosa, para que não seja um diálogo, não se transforme numa discussão vã, né? De repente numa contenda, mas tenhamos sabedoria de confrontar aquela pessoa, fazendo perguntas, conduzindo ela dentro da verdade, porque quando ela sair dali, da nossa presença, ela vai sair com um questionamento que pode gerar na vida dela uma mudança de compreensão, uma mudança, como o texto nos diz em Romanos 12:2, né? Pode sair dali com o desejo de conhecer mais e mais a palavra e ter a sua mente transformada e, consequentemente, a sua vida. Então, Jesus, ele não deixou de fazer isso, né? E a consequência de tudo isso, nós podemos ver, na continuação dessa leitura, os versículos a partir do 28, certo? Ela diz, olha, Senhor, eu vejo que tu és profeta, mas vamos ler vamos ler os versículos 28 a 30, para nós compreendermos o resultado desta conversa, desse diálogo, né? Desse esclarecimento. Então, veja só, ela tinha dúvidas, né? Sabemos, né? 28.
Vamos ler o 27, irmãos. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Aqui, irmão, só um parentezinho. Havia duas situações, né? Uma, sendo ela mulher. Não era comum alguém falar com uma mulher que não conhecia, e outra, ela era mulher samaritana, né? E eles eram judeus. Então, havia aqui duas situações que poderia Jesus ter esperado outra pessoa vir tirar água, né? Para que ele pudesse pedir água para beber. Mas é que Jesus sabia o que estava fazendo. Era obra de Deus, era obra já esperada. Então, eles ficaram observando, os discípulos chegaram e ficaram tentando entender aquela situação, e eles devem ter passado por muitas situações nas quais, de cara, assim, eles ficaram tentando entender e vieram compreender depois. Então, 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, olha a consequência de nós aproveitarmos as oportunidades. Nós somos comunicadores, né, das verdades do Senhor, das boas novas. Deus nos chamou para sermos comunicadores, para sermos aquela antena repetidora, né? O sinal chega até nós e nós jogamos para mais longe. Então, assim, nós somos com relação à palavra de Deus. A palavra transformou nossas vidas, damos graças a Deus por isso, mas precisamos transmitir, retransmitir. E olha o que Jesus fez. Jesus escolheu essa mulher samaritana, a qual era rejeitada pela maioria dos judeus, vamos assim dizer, ou pelos judeus, esse povo samaritano. E a consequência disso, a mulher ela deixou o cântaro, ela tinha ali uma tarefa a fazer, ela foi buscar água. Mas ela se encantou tanto com aquela situação, e ela disse: Senhor, me tira dúvida, né? Olha só o que é você querer servir a Deus e caminhar com uma dúvida. Mas será que eu estou certo no que eu estou fazendo? Outros dizem assim: eu sei que eu estou certo, porque foi ensinado assim, né? Mas quando você começa um diálogo com a educação, com Deus na condução, né? Caminhando ali pelo Espírito Santo, falando através do poder de Deus, e você consegue levar aquela verdade à pessoa, isso tem uma consequência, ou imediata, ou no tempo devido. A mulher ficou encantada com tudo aquilo. Senhor, onde é que eu devo adorar? Onde é que nós devemos adorar? Porque sabemos que vocês, né, adoram no templo. Nossos pais dizem que é no monte. Qual é a verdade? E Jesus conta para ela o quê? É no templo ou no monte? Jesus traz para ela o que a palavra chama de boas novas. Jesus traz para ela uma novidade da parte de Deus, né? Algo que nem agora vai satisfazer a um grupo, nem a outro, algo que agora é novo para todo mundo. E ele diz: olha, chegará o tempo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher se encantou com tudo aquilo, era tudo que ela queria ouvir, era algo que pudesse preencher aquela lacuna, né, no coração dela, pudesse dar a ela uma resposta, tirar essa dúvida. Puxa, mas eu estou servindo a Deus dessa maneira. Eu passei muito tempo, irmãos, observando o comportamento de grupos religiosos com relação à ceia, né? E observando a forma que nós fazemos, eu fiquei, mas será que está certo? Eu lia, né, aqueles textos, poucos textos, né? Mas será que realmente a gente está fazendo certo com relação à ceia, né? E um dia, num desses estudos do bate-papo bíblico, né? Bíblia Pipoca, eu perguntei, e o irmão me prestou esclarecimento junto ao grupo, e aquilo fortaleceu com relação ao que eu estava com dúvida. Então, você caminha mais leve, você diz: olha, eu estou fazendo, eu estou servindo a Deus, mas agora eu tenho mais convicção do que eu estou fazendo. Então, essa mulher saiu dali maravilhada, mas o que ela fez? Qual foi a atitude dela? Ela correu até a cidade, ela deixou o cântaro, e lá ela comunicando: olha, vem, vem, vocês não sabem o que aconteceu, venham comigo. E eles vieram ter com Jesus, como diz o texto, vieram até ele, também conversar, tirar suas dúvidas, saber
como que eles deviam proceder, porque ela confirmou, olha, ele é o Messias. Né? Então, esse momento foi bem aproveitado, foi bem proveitoso, e não ficou só nesse momento. Sabemos que dali, aqueles que vieram também estar com Cristo, eles voltaram com outra mentalidade, e certamente a palavra ela foi semeada naquela cidade. Isso não aconteceria se Jesus tivesse esperado outra pessoa vir tirar água, quem sabe um homem, quem sabe, tivesse desperdiçado aquele momento, aquela oportunidade. Mas ele não desperdiçou porque Jesus sabia que tudo era no devido momento, tudo era projeto de Deus. Então, Deus não fazia e nem faz nada em vão. Deus nos coloca em determinados lugares, Deus nos envia pessoas até para fazer um serviço, no meu caso, que sou prestador de serviço, uma pessoa vem até você comentar, às vezes, uma coisa ruim que está passando na vida dela, às vezes nem sabe ela que ela está sendo conduzida por Deus. Mas nós precisamos saber, porque nós somos conhecedores da verdade e servos do Senhor, que aquele momento é para nós aproveitarmos e aquela pessoa sair dali com informações novas, né? Com boas novas na sua mente e no seu coração, para que ela possa saber como se conduzir perante Deus e ser abençoada e saber como resolver as suas situações, os seus problemas, não sozinha mais, mas com Deus, dentro da vontade do Senhor, dentro da ajuda, tendo a ajuda de Deus na sua vida. Então, nós precisamos valorizar esse texto e compreender que Jesus ele nos convida a aproveitarmos bem as oportunidades. Eu estava até dizendo ontem, às vezes a gente chega perto de um ponto de ônibus e não consegue tomar aquele ônibus que passou direto. E você tem que esperar outro, mas às vezes no outro, você vai sentar ao lado de uma pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus. E você tem a opção de ir aquela viagem inteira calado, ou de dizer, olha, puxa, eu perdi aquele ônibus, mas consegui esse, e acabou. Ou então, de falar, de dar um bom dia, de repente puxar uma conversa, e nós sabemos que a pessoa, às vezes, ela vai falar de política ou de alguma coisa ruim, e nós aproveitamos para falar para ela de coisas boas, né? Porque a gente vai falar de quê? Daquilo que a gente está cheio. Então, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, como conhecedores que somos, nós iremos falar, porque sabemos que as pessoas precisam, elas carecem muito, certo? Então, irmãos, é essa a reflexão de hoje. Eu espero que seja útil, eu espero que seja proveitosa para nós, para que nós possamos aproveitar não só essa sexta-feira, mas esse final de semana e os nossos dias, como temos aproveitado, né? Sendo úteis a Deus e sendo proveitosos às pessoas que ainda não conhecem a Deus um pouquinho como nós conhecemos, né? Então, louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Eu não tinha combinado antes. Seu Nelson, o senhor pode fazer a oração para encerrar depois que o Denis fizer o último cântico, por favor, seu Nelson? Desculpe. Obrigado. Vou cantar então o último cântico. Eu invoco meu Senhor, digno é ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, bendito seja a rocha exalta seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha exalta seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus não, Senhor? Quem é rocha não, o Deus? Reveste-me a de força. Senhor, bendito seja a rocha exalta seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha exalta seja o nome do meu Salvador. Vive. Estão me ouvindo?
Estamos sim, Sr. Nelson, obrigado. Ainda, estamos sim. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Quero agradecer mais uma vez por mais esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando agora, nesse momento. Agradeço pela saúde que o Senhor nos dá, pela sabedoria, pelo ânimo de estar sempre reunidos nesse devocional. O Senhor esteja com todos que estão aqui presentes, abençoando também aqueles que, por um motivo, não podem estar conosco, mas que possam estar no próximo domingo. Abençoe os doentes, os acamados, aos nossos irmãos em Cristo também, que estão passando por problemas, seja de saúde, seja de desemprego, seja que título for. E reconhecemos também o seu poder, Senhor, sobre nossas vidas, que o Senhor é Rei dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Senhor esteja direcionando o nosso presidente, os seus assessores, os seus ministros, demais as autoridades constituídas, para juntos saber contornar a situação econômica do país também, essa situação também do combate ao coronavírus, Senhor. O Senhor esteja também com os governantes internacionais, especialmente os países mais ricos, que possam também apoiar os mais pobres na situação, em todas as situações necessárias para o bem do povo, na situação em geral, de todo o nosso planeta, Senhor. Para que haja união entre os povos, para que não haja diferenças, como tem havido nos últimos tempos, que o Senhor esteja direcionando todos para essa união, Senhor. Esteja nos direcionando agora nessa sexta-feira, nos dando uma direção que devemos tomar em tudo aquilo, que possamos também estar transmitindo a Tua palavra, porque vimos muitas pessoas caindo na Tua palavra, como foi dito agora, que dentro daquilo que nós aprendemos, transmitir para aquelas pessoas que não Te conhecem, Senhor. E que tudo seja feito para edificar o corpo de Cristo conforme Tua vontade. Oramos e agradecemos em nome de Seu Filho amado, nosso Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, Amém. Essa mensagem foi muito boa, Rogério, porque eu tenho refletido ultimamente também sobre esse assunto, que a gente vê que as pessoas estão carentes da palavra, muito carentes, mas infelizmente eu já deparei com pessoas que a gente conversa, interessa pela palavra,